Dando sequência às apresentações, a gente tem agora o pesquisador Alessandro de Sá Guimarães, que vai falar sobre instalações e manejo de confinamento em sistema compost de bar. Ele é médico veterinário, doutor em ciência animal, atua em pesquisa sobre mastite, resistência aos antimicrobianos, sistemas de produção compost bar, comportamento de bem-estar de bovinos leiteiros. Atualmente está como membro do Comitê de Assessoramento em Saúde Única e membro do Conselho Brasileiro de Qualidade de Leite. Alessandro, se você já quiser compartilhar a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Vanessa, pela apresentação. Eu acho que o Gustavo já saiu, mas vale a pena parabenizá-lo, né? Uma palestra. Acho que congelou, né, Alessandro? Esqueci, achei que era eu aqui. Congelou, sim. Vou ver aqui. Ele está na Embrapa, Thierry? Tá sim, Vanessa. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Ele pediu 1 minuto, que o computador dele reiniciou, tá? E já vai entrar de novo. Essas apresentações, depois a gente vai compartilhar com o pessoal da Soro, né, Rafael e Luiz, que aí eles têm o contato de todo mundo, consegue compartilhar as apresentações, tá bom? E quem quiser mandar pergunta, às vezes pelo chat, aí a gente lê também depois no final das apresentações, né? Às vezes a pergunta vem, a pessoa, para a gente não ter que interromper, quiser ir deixando no chat, depois a gente lê e pergunta para o palestrante. Bom dia, desculpa esse contratempo. Meu computador reiniciou. Já é a segunda vez que ele faz isso, exatamente na hora de uma apresentação. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a minha apresentação. Pronto. Estão me ouvindo? Sim, né? Desculpa aí o contratempo, tá? O computador tem hora que reinicia sozinho, está com pequeno defeito. Então, obrigado pelo convite, né? A organização, a Soro Renner, a Embrapa. Vamos falar aqui sobre o Compost Barn. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Compartilhou ou não? Compartilhou, né? Compartilhou, Vanessa? Sim, está compartilhado. Tá, então vamos lá. Não, mas não está aparecendo a apresentação, não, está só a tela. Sim. Acho que agora vai. Sim, agora apareceu. Apareceu, Certinho né? agora. Então vamos lá. Vamos perder tempo, não. Bem, eu sou pesquisador aqui na Embrapa Gado de Leite, na área de saúde animal e qualidade do leite. A nossa apresentação ela está dividida da seguinte forma. Vanessa, assim que
tempo estiver chegando ao fim, você me avisa, por favor? Tá, te aviso um pouquinho antes. Nós vamos falar aqui de algumas tendências, né, da pecuária leiteira no Brasil e no mundo. Vamos falar também da importância do conforto e do bem-estar animal, né, que hoje é um bom negócio, né? Os efeitos do estresse térmico nos bovinos leiteiros. Vamos apresentar o sistema Compost Barn. Nós temos duas modalidades, o aberto e o fechado, que a gente chama de túnel de vento, e vamos falar de alguns resultados que a gente tem publicado, né? Que já foram publicados. Bem, aqui a gente consegue ver uma tendência, né? Só um minutinho aqui. Aqui a gente vê uma tendência, né, que é mundial, que ocorre na Europa, que ocorre na América do Norte, na Oceania e no Brasil também, né, que é uma diminuição do número de propriedades rurais, mas as fazendas se tornando cada vez maiores, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, em azul, né, as fazendas com menos de 100 vacas. Vocês veem que na Europa existe um declínio, uma tendência de declínio dessas fazendas. Um aumento do número de fazendas de 100 a 300 vacas e de fazendas de 300 a 1.000 vacas. Na América do Norte também isso acontece, mas numa dimensão ainda maior, né? Um aumento, né, do número de propriedades com mais de 1.000 vacas. Então, as fazendas norte-americanas são maiores ainda. E na Oceania, acontecendo o mesmo fenômeno, né? Tanto em fazendas de 100 a 300 vacas, fazendas até 1.000 vacas e acima de 1.000. Uma outra tendência, né, é utilizar cada vez mais o sistema confinado, né? Então, a gente está vendo algumas propriedades que têm o gado semi-confinado querendo confinar o rebanho e buscando esse tipo de sistema. E aí a gente tem um desafio, obviamente, de monitorar esses animais. Então, fazendas já usando, né, ordenha robótica, usando colares, câmeras, né, para monitorar o meio ambiente, enfim, monitorar o rebanho. Então, cada vez mais a adoção de novas tecnologias na pecuária leiteira. E também instalações, né, que trazem conforto, né? O conforto animal, né, o conforto e o conforto térmico, ele é um bom negócio, né? Cada vez mais o produtor tem buscado dar conforto para suas vacas, e a grande lição que o Compost Barn nos deu foi essa, que dar conforto para as vacas e conforto térmico para as vacas dá resultado. Dá resultado em várias áreas, dá na produtividade, dá na qualidade do leite, dá na sanidade. Então, esse é um grande aprendizado que nós tivemos. E o efeito, né, aqui eu apresento o efeito do estresse térmico, a princípio, sobre a saúde das bezerras e das novilhas. Eu apresento aqui uns resultados de bezerras e novilhas cuja mãe tiveram algum nível de estresse térmico no pré-parto. Então, a vaca sofreu um estresse térmico, pariu. Essa vaca, ela vai parir uma bezerra mais leve. A bezerra vai ter em torno de 10% a menos de peso vivo, o que dá aí em torno aí de 5 até 6 quilos. Né? De 5 mais leves. Então, olha para você ver, uma bezerra parindo aí com 5, 6 quilos a menos. Novilha, elas têm menos chance de chegar à primeira lactação, porque são novilhas que tendem a ter algum tipo de doença, né? Então, são bezerras mais fracas e, ao longo do seu desenvolvimento, elas tendem a chegar menos na primeira lactação. E aquelas que chegam, parem e produzem menos leite. Tudo em consequência de um nível de estresse térmico que essa bezerra sofreu na barriga da mãe. Um outro ponto é o estresse térmico sobre a produção de leite da mãe. A vaca que sofreu um estresse térmico e que continua sofrendo na lactação, ela produz até 2.000 quilos de leite a menos por lactação, de 500 a 2.000 quilos. Há também uma tendência dessas vacas apresentarem uma maior contagem de célula somática, o que
é um parâmetro, né, utilizado para a remuneração do leite. Então, um prejuízo do ponto de vista de qualidade do leite sobre a CCS. O rebanho tem menos imunidade e fica mais susceptível a doenças, principalmente a mastite. Isso vacas sob algum nível de estresse térmico. E a piora na eficiência alimentar, de 5% a 10%. Então, vacas estão comendo e não estão convertendo o que deveria em função do estresse. E queda na concepção. É comum a gente perguntar ao produtor o que ele mais percebe, né, quando as vacas estão sob calor. É o problema na concepção, repetição de ciclo, né, taxa de serviço mais baixa. Aí surge, então, o composto, né, ele surgiu no Brasil por volta de 2011, foi idealizado nos Estados Unidos e foi trazido para o Brasil, onde ele se adaptou muito bem, né. Ele trouxe mais conforto, né, porque ele tem um espaço livre, o animal se movimenta livremente, né, sobre a cama de serragem ou de maravalha. Há uma tendência de redução de problemas locomotores, uma menor diminuição de descarte de vacas. O impacto ambiental é menor quando comparado ao freestall, porque o freestall tem aquela questão do fluxo, né, da lavagem com água, a quantidade de dejeto é maior, enquanto que no composto as fezes e a urina fica todo dentro do sistema, né, ou quase todo. 70%. E aí, obviamente, isso reflete no custo-benefício da atividade. Então, aqui, potenciais benefícios, né? Maior conforto, maior produtividade e estabilidade na produção de leite, isso é muito bom, porque o produtor sai daquela gangorra, né, de produzir mais leite em uma época, menos leite em outra. Uma melhor saúde de cascos, eu vou apresentar resultados de pesquisa sobre isso, feito inclusive no Paraná, na região de Castro. Redução da contagem de célula somática, melhora na detecção de cio e taxa de premias. A gente vê as fazendas usando menos medicamentos, né? Se tem menos doença, por exemplo, a mastite, então a gente usa menos medicamentos. E também uma questão ambiental, né? Menos resíduos e dejetos sendo jogados na natureza. Então, a gente tem uma tendência de uma maior aceitação pelo consumidor. O consumidor, ele quer saber de onde o leite vem. Desvantagens. A mastite ambiental é um risco, né? A gente tem que estar sempre atento à mastite ambiental, porque nós temos fezes e urina, né, na cama, então muito coliforme, então a gente tem que estar sempre atento. Uma disponibilidade de maravalha, hoje se tornou difícil, está um pouco caro a maravalha, porque a quantidade de compost barn no Brasil é enorme, né? E a cada dia um novo composto sendo feito. A gente tem que estar sempre atento à ventilação artificial, né? Então, ter ventiladores e monitorar a temperatura da cama, né? Por isso é um desafio, e entender como funciona a compostagem, né? A gente tem que entender que a cama é um ser vivo. Aqui eu coloco um breve relato de um produtor aqui de Minas Gerais, que vale a pena, né? Ele colocou num evento assim: sou produtor de retalhos. Já produzimos muito mais leite no passado em sistema de coxo e manejo de gado semi-confinado, mas do pior jeito, pois custo de confinado e desempenho de pasto chegamos a 11 mil litros. Produzia bastante até, né? Mas de forma insustentável pela gestão, pela distância do negócio, até que em 2016 decidimos reduzir o tamanho, investir no compost e ganhar eficiência. Estamos ainda aprendendo a conviver com a cama. Esse foi o nosso primeiro verão. Que verão! Os resultados zootécnicos impressionam. Produção, reprodução, casco e qualidade. Enfim, um divisor de águas na nossa atividade, que hoje é extremamente eficiente e resultado financeiro vem aparecendo, mesmo com a crise. Hoje já pensamos em expansão. Então, isso é um relato que a gente tem visto. Aqui um composto pequeno que a gente acompanhou durante 3 anos, para 70 vacas em lactação. Esse primeiro lote aqui é um lote pré-parto, depois as vacas em lactação. Aqui à nossa direita o coxo. Esse composto tem uma deficiência, que não tem corredor, né, de alimentação. Isso traz uma umidade muito grande aqui próximo ao coxo, então ele tem que ficar colocando cama, por não ter o corredor. A gente indica o corredor. E um outro detalhe:
a ventilação lateral, por ser um composto muito pequeno, mas o ideal seria os ventiladores longitudinais. Aqui uma outra estrutura, né, bem construída, né, pé direito alto, o ideal é 5 metros, com lanterninha. Aqui nós vemos 2 galpões, esse galpão aqui à frente é um galpão só de bezerras, na verdade, e aqui ao fundo o galpão de vacas com a ordenha dentro do galpão. As vacas não saem do galpão para serem ordenhadas. É um sistema onde todo o rebanho está confinado em compost bar. Então, aberto, né? Então, assim, bem ventilado, tem ventilação artificial, ventiladores e ventilação natural também. Aqui uma estrutura do composto fechado. O composto fechado ele tem uma lona lateral, nas laterais, e tem exaustores no lugar dos ventiladores. Somente esses exaustores. Então, cria-se um fluxo de vento dentro do sistema. Ele é baseado no sistema cross ventilation. Cross ventilation é de freestall, mas tem ventilação lateral. E o túnel de vento, a ventilação é longitudinal, é ao longo do galpão. Aqui um outro sistema, um outro exemplo de galpão túnel de vento. Aqui para lembrar que muitos produtores têm colocado o lote maternidade, seja no túnel de vento ou no cross ventilation. Porque, como nós já mostramos, o lote maternidade é um lote que tem muita importância. A nosso ver, é o lote mais importante da fazenda, e ele precisa ter conforto térmico, ele precisa ser monitorado, e o conforto térmico dessas vacas tem impacto no pós-parto, né? Sobre a produção e sobre a bezerrada. Aqui um outro sistema de composto túnel de vento, vocês veem que a ordenha é dentro do galpão, então as vacas não precisam sair para serem ordenhadas, elas ficam o tempo todo sobre refrigeração, né? Num ambiente térmico mais adequado. Em geral, o túnel de vento ele dá uma diferença do ambiente externo para o interno de 8 a 10 graus. Então, se nós temos 28 graus fora, nós temos de 18 a 20 graus dentro. É lógico que se a temperatura subir muito, a de fora, a externa, 35, aí a temperatura de dentro sobe também. Mas, mesmo assim, existe uma diferença significativa. Aqui apresentando o composto túnel de vento, aqui na Embrapa Gado de Leite, no campo experimental de Coronel Pacheco, onde nós temos em torno de 90 vacas em lactação, e o pré-parto também é dentro do galpão. Uma pergunta que é muito comum, muito frequente nas apresentações que a gente faz é sobre o manejo de cama, né? O produtor ele fica preocupado da melhor forma de manejar a cama. E a resposta nossa é que o manejo da cama não é uma ciência exata. Cada fazenda é uma fazenda, cada fazenda nós temos um nível de produção de leite, vacas maiores e menores, né? O tipo de cama, se é serragem, se é maravalha, se é casca de café, então isso tudo influencia. E uma metragem por vaca, né? Tem fazendas trabalhando com 9 metros quadrados, com 10, com 11, até 12 metros quadrados por vaca. Na Embrapa Gado de Leite, no túnel de vento, a gente tem trabalhado com 12 metros quadrados por vaca. Mas tem fazendas trabalhando muito bem com 10. Né? A gente tem que lembrar que a cama é um organismo e ela precisa de uma atenção especial. Aconteça o que acontecer, o produtor precisa manejar, revirar essa vaca todo dia. O ideal é que seja pelo menos 2 reviradas por dia, normalmente no momento da ordenha. Isso não pode deixar de ser feito, porque a compostagem ela reduz o nível de bactérias patogênicas para o rebanho. Então, em geral, o que acontece? Nós temos uma cama, essa cama é fonte de carbono, nitrogênio, água e micro-organismos. E aí, quando a gente faz a revirada, a gente injeta oxigênio e essa cama gera uma matéria inorgânica, orgânica e inorgânica. Mas, de forma geral, uma cama menos patogênica para as vacas. E aí, a liberação de gases, né?
amônia, CO2, até alguns gases do efeito, que geram o efeito estufa. A temperatura ideal da cama ela tem que ficar entre 55 e 65. É necessário monitorar essa cama pelo menos uma vez por semana com o termômetro. É simples de fazer e isso precisa ser feito. Tá? E aqui mostrando, né, a revirada com o trator, com uma enxada rotativa, né, que é o ideal, o subsolador e uma enxada rotativa acoplada. Então, o composto ele é ideal para climas quentes, mas com baixa umidade. Quando nós estamos em regiões mais frias, o desafio é maior. A gente tem que monitorar mais a cama, às vezes revirar mais a cama, aumentar o tempo de revirada e, às vezes, revirar mais de 2 vezes. Isso é importante. O grande desafio do sistema é manter a cama seca e manter a compostagem. A temperatura da cama deve estar entre 55 e 65, isso é indicativo de que tem atividade microbiana e de que a cama está viva. Lotação, né, por animal, né, ou área por animal, de 10 até 14 metros quadrados. A gente tem visto que trabalhar com mais de 10, as vacas ficam mais limpas, chegam a ordenha mais limpas, temos menor desafio do ponto de vista de mastite. E a umidade também gira em torno de 55%, e a gente também precisa monitorar a umidade. E é possível fazê-lo semanalmente. Qual material usar? Uma pergunta muito frequente, né? Então, os dois primeiros materiais, os mais usados, serragem e maravalho. A diferença é o tamanho da partícula. A serragem é menor e a maravalha é maior. O ideal é uma mistura dos dois, né? A serragem tende a compactar muito, tá? Então, quando a gente coloca uma serragem muito fina, com o pisoteio, ela compacta muito. E a maravalha, que é aquela partícula maior, então a gente fazer uma mistura das duas é o ideal. Mas nós também temos visto casca de amendoim, a casca de café, na região onde tem plantação de café. Então a gente pode misturar também a casca de amendoim ou a casca de café com a maravalha, funciona bem. Palhada de soja ou trigo, eu não tenho experiência com esse material. Algumas fazendas usam esterco seco, mas aí a compostagem não ocorre, porque a quantidade de carbono é baixíssima, e aqui a metragem sobe muito, né? O indicado é mais de 20 metros quadrados por animal. Eu coloquei aqui mais como curiosidade, porque é muito pouco utilizado no Brasil. Eu sei que Israel, o pessoal de lá, o produtor de lá, utiliza esterco seco, mas é um sistema diferente do nosso. E casca de arroz. Casca de arroz a gente não indica, porque tem muita sílica. Não, pode machucar o casco das vacas e a compostagem não acontece de forma adequada. Então, aqui, 2 exemplos, né, da importância do manejo da cama. Vejam essa cama à esquerda, a nossa esquerda, com a cama à nossa direita. E, por incrível que pareça, não é incomum da gente encontrar fazendas com uma cama mais úmida. Talvez não nesse nível da foto, mas num nível quase igual a esse. Então, a gente tem que estar sempre atento à cama, porque o composto ele traz bons resultados, mas os erros no manejo da cama pode trazer um problema sério. Eu brinco que a cama do composto, além de ser um organismo vivo, é uma bomba relógio. E a gente tem que desarmar essa bomba relógio todo dia. Com a intensificação dos sistemas, as fazendas têm trazido o lote maternidade para dentro do composto, tem dado bons resultados, mas a gente indica o uso que a gente chama de cama sobreposta. A cama sobreposta é aquela cama que todo dia você joga um pouco da serragem sobre ela, né? Porque o bezerro precisa nascer num local seco, né, para evitar infecções de umbigo, pneumonia, conjuntivite, etc. Aqui um trabalho de um laticínio aqui no sul de Minas, em que foi comparado 12 propriedades que ficaram durante 1 ano no semi-confinamento e propriedades que migraram para o composto barn. Então, a gente vê aí um aumento na produção de leite, na produção, né? Então, o conforto que as vacas têm eleva a produção, aumenta a produtividade por vaca,
O produtor tende a aumentar, né, a quantidade de vacas em lactação, porque ele começa a produzir mais, ele vê que as vacas têm potencial, então ele começa a reter vacas em vez de descartar. É muito comum o produtor fazer um galpão, depois ele constrói um segundo e aumenta, né, o número de vacas em lactação. Obviamente, ele melhora a área da fazenda, né, porque, principalmente para quem tinha um sistema pasto, né, ou de semi-confinado, ele passa a utilizar a fazenda para produzir grãos ou criar um outro tipo de rebanho, um gado confinado, um gado corte, enfim, criar bezerros, né, para corte. A estrutura do rebanho muda bastante, né, continua a mesma, mas com mais leite. A produtividade da terra aumenta, a gente tem visto, né, os produtores, ele produz mais leite por hectare ano, óbvio, né, que você está produzindo mais leite, maior produtividade com menos área, ele tende a ter mais leite por hectare, e sem aumento efetivo, né, do custo operacional. Então, em geral, o composto traz esses benefícios. Um outro benefício, melhoria na reprodução, né, que é a melhor detecção de cio. Então, se você tem as vacas mais perto, com mais conforto, numa superfície mais macia, as vacas vão mostrar mais cio. Produção de leite também tende a aumentar. Esse é um trabalho americano feito nos Estados Unidos. Saúde da glândula mamária, em geral, nós temos uma diminuição da CCS, então, o nível de infecção, né, a CCS cai abaixo de 200 mil em fazendas, né, que utilizam esse limite. Tem fazenda que já está trabalhando com 100 mil células por ml, mas, em geral, a CCS tende a cair, e também a saúde das patas e das pernas. Aqui um trabalho foi realizado em Castro, na região de Castro, Paraná. As fazendas que foram amostradas nesse trabalho, basicamente fazendas utilizando freestall, mas que tem um composto como enfermaria para as vacas com problema de casco. Então, a fazenda que tem um problema de casco e perna, ela é levada para o composto para ser tratada. Então, o composto ele tem esse efeito sobre a saúde dos cascos e das pernas. Aqui um trabalho feito na Unesp pelo professor Pantoja. Os principais resultados desse trabalho foram que para cada um percentual, 1% de aumento na umidade da cama, a gente tem em torno de 6% de aumento de casos clínicos de mastite. Então, quanto mais úmida a cama, além daquele limite de 55% a 65%, a gente tem 6% a mais de casos clínicos. Então, a umidade da cama é importantíssima. O score de higiene das vacas. Então, quando as vacas começam a chegar suja na ordenha, é sinal que nós estamos errando no manejo da cama. E aí nós temos um problema com a mastite subclínica. E a Escherichia coli foi a bactéria ambiental mais isolada, que já era esperado, porque nós temos muitas fezes, né, na cama. Então, a gente tem que monitorar muito a Escherichia coli e também casos de mastite contagiosa por Streptococcus, né, que, em geral, é encontrado nas fazendas com composto. Aqui um trabalho nosso, de 2023, que foi publicado. Aqui também, e nesse trabalho, nós encontramos maior incidência de mastite clínica no verão, por Escherichia coli. O interessante é que o sistema, apesar de ser, né, com sombra, o gado fechado, mesmo no verão, há uma tendência de um aumento de mastite clínica. Tá? Por várias questões, por causa do calor, né, mastite ambiental, né, então nós temos um desafio maior na cama. Então, muita atenção durante o verão para mastite ambiental, mesmo sendo um sistema confinado. E nós indicamos, né, fortemente o uso da cultura na fazenda. É muito importante monitorar a ocorrência dos patógenos, sejam ambientais ou contagiosos nas fazendas que têm composto por causa da cama. Eu acho que a fazenda de leite precisa trabalhar com cultura. Hoje é imperativo, mas no composto é ainda mais. E nós temos aí um ganho, né, de mais de 50% de economia no gasto com medicamento. Aqui na nosso campo experimental, nós economizamos 60% de medicamento, porque a gente não trata as mastites ambientais, só trata as contagiosas.
vamos dizer assim. E aí a gente tem economia no gasto, tem menor descarte de leite por resíduo. Então, assim, há um ganho geral, né? Para a saúde dos animais, para o meio ambiente e para o custo operacional da fazenda. Então, sempre trabalhar, né? Muito cuidado com vacas com score de sujidade 3 e 4. Se nós estamos ordenhando vacas nesse score, nesse nível de score de Uber, de higiene de Uber, é porque nós estamos com algum problema no manejo da cama. Aqui, umas fazendas que nós acompanhamos, né, aqui na nossa região, e nós conseguimos trabalhar com entre 80% e 90% das fazendas com o Uber limpo, com score 1 e 2, que é o ideal. Entre 80% e 90% das fazendas, das vacas, perdão, com score de higiene 1 e 2. Nós precisamos também estar atento, né, ao ITU, que é o Índice de Temperatura e Umidade dentro do sistema. Então, nós temos uma tabela, vocês veem aqui uma tabela que relaciona a umidade com a temperatura e nos dá esse índice aqui em amarelo. Tá? Nós precisamos trabalhar com o ITU sempre abaixo, o ideal abaixo de 68. Tá? Com o ITU de 71, nós já temos um leve estresse, tá? Que está aqui em amarelo. Então, em branco, o de 68 e o de amarelo, em torno de 71, a gente já tem um pequeno nível de estresse e aí, acima de 71, as perdas já começam. Mas nenhum sistema é perfeito. Nenhum sistema é perfeito. E mesmo dentro do sistema, a gente tem algum nível de estresse, principalmente nos dias mais quentes, no verão, na parte da tarde. Então, a gente acompanhou algumas fazendas que apresentavam o ITU de 73, 74, já tinha um estresse moderado dentro do sistema. A gente tem que ter isso em mente, porque não existe milagre, né? A gente tem um conforto dentro do sistema, é um sistema que oferece ventilação, sombra, conforto, as vacas deitam muito, mas ainda existe algum nível de estresse, principalmente no verão. Vacas deitadas, nós acompanhamos tanto no inverno e no verão, uma vaca de leite precisa ficar deitada de 10 a 13 horas por dia, então nós temos vacas deitadas aí em torno de 10 até 12 horas por dia, isso é muito bom, né? A vaca ela tem que combinar e descansar, né? Para produzir leite e bezerro. Então, no sistema a gente tem essas vacas deitadas em torno de 12 horas, 11 horas, a gente acompanhou rebanhos que isso acontece. E aqui, quando a gente chega numa propriedade, a primeira coisa que a gente vê é 90% das vacas deitadas. Isso é um sinal de conforto, né? Se você tem 80%, 90% das suas vacas deitadas, se elas não estão no coxo comendo ou bebendo água, elas estão deitadas, isso é bom. Elas estão nos dando um sinal de que elas estão bem. Então, a gente vê aí duas imagens, uma de gado holandês e uma de gado girolando, em composto. Os dois rebanhos vão muito bem em composto. Vacas girolando também respondem muito bem dentro do composto. Muitos produtores ficam até surpreendidos, né, com o resultado em produção de leite depois que coloca as vacas girolando confinado em composto bar. A gente vê, eventualmente, essa imagem, né? A gente até assusta, acha que a vaca está passando mal, mas não está, não, né? Nós temos aqui uma vaca prancheada, né, dormindo dentro do sistema. Isso só o composto oferece. É um sinal de conforto, né? Não só térmico, mas que ela está num ambiente agradável. E os benefícios, né, do descanso para as vacas, né? Primeiro, reduz o estresse sobre os cascos. Então, por isso que as vacas apresentam menos claudicação. Elas consomem mais alimento e convertem mais esse alimento. De forma geral, nós temos uma melhoria na saúde, o que reflete na produtividade. E a gente tem aí, para cada hora a mais que uma vaca fica deitada, a gente considerar o mínimo de 7 horas. Para cada hora a mais que ela fica deitada, a partir das 7 horas, ela produz em torno de 1 quilo de leite a mais em função dela ficar deitada. Por isso que é tão importante uma vaca ficar aí entre 10 e 13 horas deitada.
Nós estamos aqui com o trabalho, né? A gente já tem alguns resultados interessantes sobre a emissão de gases de efeito estufa, de um projeto que a Embrapa tem desenvolvido. É uma demanda grande, muitos professores, pesquisadores perguntam sobre a emissão de gases do efeito estufa em sistema compost burn. A gente chegou a uma conclusão de que camas mais novas e bem manejadas emitem menos, então, quanto mais velha uma cama, pior do ponto de vista de emissão, pior também do ponto de vista de manejo dessa cama, e maior é o desafio para o rebanho do ponto de vista sanitário, né? Nós, assim, usamos aqui na Embrapa camas em torno de 2 anos, levamos uma cama até 3 anos, mas chegamos no limite, tivemos que trocar. 3 anos foi o limite para o uso da cama, que nos obrigou a trocar, mas entre 1 e 2 anos a gente consegue trabalhar bem. Algumas fazendas estão criando as bezerras, o rebanho todo dentro do sistema, com bons resultados, mas a gente acha que é um desafio muito grande do ponto de vista de tristeza parasitária, né? Porque o bezerro precisa ter contato com o carrapato, né? Com moscas e principalmente com carrapato, para se imunizar, ter imunidade à babésia e à anaplasma. Então, assim, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter ao tirar essas bezerras do confinamento ou vender essa bezerra ou novilha para uma fazenda que vai usar pasto, porque há um risco sério dela ter uma tristeza e vir a falecer, tristeza parasitária. Aqui uma curiosidade, né? O pessoal tem usado, né, esses bobcat para limpar o corredor, né, onde as vacas ficam, né? Então, tem várias formas, né, de manejar e de retirar o esterco que fica no corredor. E em geral, esse esterco é em torno de 30% do total produzido pelo rebanho. 70% fica na cama. Nós temos fazendas que já estão vendendo adubo, né? Regiões que tem muita, por exemplo, aqui próximo de Juiz de Fora, tem uma região que produz muita flor, então as fazendas já estão vendendo adubo orgânico para a produção de flores e hortaliças, estão ganhando dinheiro, estão vendendo o adubo ensacado. É uma oportunidade de negócio. Comércio de cama, né, para composto explodiu, né? A nossa cama vem em fardo, mas tem regiões que estão vendendo a cama a granel, né? Esse caminhão já joga direto, entra dentro do galpão e joga a cama, isso barateia muito, em vez de vir em fardo. Nós aqui na Embrapa temos comprado os fardos. Basicamente era isso, né? Segue aí o meu e-mail, alessandro.guimarães@embrapa.br. Para aqueles que tiverem alguma dúvida, se a gente puder ser útil e puder sanar alguma dúvida, será um prazer, é só mandar um e-mail para nós e se quiserem também a gente pode conversar pelo WhatsApp ou por telefone. Obrigado. Alessandro, muito obrigada pela apresentação, muita informação. Eu tenho perguntas, mas vou deixar o pessoal fazer primeiro. Parabéns mesmo, é um trabalho grande que você vem fazendo, a gente acompanha de perto, né? Mas é importante mostrar para o pessoal. Tem uma primeira pergunta que foi colocada no chat, em relação ao custo com energia do túnel de vento, né, se eleva muito comparando com os ventiladores, assim, pensando em custo e benefício, né? Quais são os ganhos? Não. Na verdade, não existe um aumento, um custo muito maior ou maior do que o composto aberto. Porque o composto aberto tem uma quantidade de ventiladores maior do que o número de exaustores do composto túnel de vento. Então, o consumo de energia não é muito diferente, tá? Qual é o desafio que nós estamos enfrentando no composto túnel de vento? A umidade dentro do sistema é maior, porque de um lado nós temos os exaustores e do outro lado nós temos uma cortina, né, de água. Então, a umidade dentro do sistema é maior, então a gente precisa ter uma atenção maior com a cama. E a reposição da cama também é maior, seja uma reposição parcial ou total. O que a gente tem feito, né? O lote 1, que é o lote de vaca recém-parida, é um lote que tende a produzir mais estrume
e mais urina. Produz mais leite, come mais, gera mais dejeto. Então a cama fica mais úmida. Então a gente dá uma atenção especial para a cama do lote 1 e de vez em quando nós invertemos o lote 1 com o lote 3. Entendeu? Ora o lote 1 está numa ponta, ora ele está em outra. Para a gente aproveitar o manejo da cama e não precisar de ficar repondo ou trocando cama com muita frequência, porque o custo é muito alto. Tá? O custo de energia e o custo de manutenção da cama são os grandes desafios do composto. Porém, de forma geral, os benefícios, do ponto de vista total, quando você pensa em produção de leite, produtividade, qualidade do leite, menor gasto com medicamento, isso tudo traz a balança para um patamar bom. Eu tenho uma pergunta. Na sua apresentação, você falou do uso de dejetos, não é muito comum secar e voltar para a cama, que você viu, né, tem muita informação de Israel. Mas a gente tem visitado muitas fazendas, muitas mesmo, que têm feito esse uso, sabe? Que eles utilizam separador de sólidos, né, da lavagem da pista, separa o sólido do líquido, e esse sólido, às vezes, dá um tempo de secagem, às vezes nem isso. Tira ali, né, enche uma carreta e despeja. Quais os impactos disso, Alessandro? Porque, assim, está muito sendo empregado, até por uma questão de custo, sabe? E, assim, viabilizar a aplicação do esterco. Eu sei de fazendas que estão usando isso, né? Inclusive, a gente já visitou fazendas com esse manejo. Eu fico um pouco preocupado com esse manejo, tem gente utilizando, inclusive, no preparo. A questão é que a cama, o que a gente precisa para ter uma boa compostagem? Carbono, nitrogênio e bactéria ali dentro. Vamos chamar de bactéria, micro-organismo. A cama fornece carbono e as fezes e a urina, nitrogênio, né? E os micro-organismos. Quando a gente usa o esterco seco, ele não é rico em carbono. Então, assim, a princípio, o substrato para fazer a compostagem, para o micro-organismo fazer a compostagem, ele diminui, ele não existe, né? Então, o pessoal está colocando esse esterco, como você mesmo disse, para uma questão ambiental, para uma questão de custo, mas se a cama ficar muito seca e com carbono muito baixo, nós não vamos ter o processo de compostagem. Isso aí me preocupa, porque o processo de compostagem é benéfico. Ele é benéfico, entendeu? Ele precisa funcionar bem dentro da temperatura e umidade, para ele diminuir a quantidade de bactéria patogênica. Eu fico com receio da quantidade de esterco seco ser muito alta e aí começar a ter problema sanitário com mastite. O que Israel faz? Israel usa 25 metros quadrados por vaca com esterco seco. E nós usamos 10. Então, assim, você imagina um galpão com 10 metros quadrados por vaca, 12 metros quadrados por vaca, imagina um com 25, o tamanho do galpão, né? E a quantidade de esterco que o produtor teria para fazer. Agora, Israel é um país, eu nunca estive lá, mas a gente sabe que é deserto, né? Lá é umidade baixíssima, coisa que aqui não é. Então, a gente tem uma realidade muito diferente. Alguma pergunta mais? Alguém quer fazer? Não vou fazer outra. Vamos fazer. Eu tenho uma pergunta aqui. Já tem alguma recomendação, seguindo a pergunta da Vanessa, da quantidade, por exemplo, se o produtor opta por aplicar esse esterco da cama seco, se já tem uma quantidade que é recomendada, ou se hoje, eu não sei muito bem como ele tem aplicado, aí a Vanessa pode até dizer melhor, ou se ele aplica uma 50%, 30%, já tem algum estudo voltado a isso, ou a gente está com esse assunto ainda encaminhando? Ainda está encaminhando. Se a Vanessa lembra, a gente visitou uma fazenda em Tuiutaba, né, Vanessa? Divisa com Goiás, que estava usando um esterco seco na cama. Mas, de qualquer maneira, a gente viu o galpão caminhão de serragem vasculando lá. Eu não lembro e não sei a quantidade de esterco seco que esse pessoal está usando na cama. A cama, Rafael, é o grande desafio e a pergunta que não falta em nenhuma apresentação, não falta. Porque o pessoal busca uma receita, né?
Por isso que eu coloco na apresentação que não é uma ciência exata, e não é mesmo. A cama a gente tem que monitorar ela em cada fazenda. Monitorar a temperatura, que é um indicativo de atividade, umidade, tá? A gente usa até micro-ondas mesmo, a gente pesa uma quantidade de cama, põe no micro-ondas, deixa 72 horas secando, depois pesa de novo. É a mesma coisa de fazer passilagem, tá? Então, assim, a gente vê a umidade da cama, a temperatura e, eventualmente, o pH, tá? Da cama. Mas a umidade e a temperatura é o indicativo, é o que a gente precisa trabalhar. A cama não pode ter uma temperatura muito baixa porque ela começa a morrer, literalmente. Se a cama está com temperatura caindo, ela está morrendo. Precisa de colocar serragem. E a gente já viu isso na prática. Tem produtor que entra em contato conosco e fala, minha cama está com a temperatura baixa. Está faltando um substrato para a cama reativar. O ideal, às vezes, é até retirar boa parte dessa cama, ou quase toda, e recolocar o material novo. Né? O ideal, quando começa a esfriar muito, ou excesso de umidade também, a cama esfria muito. Tá? Então, a cama começa a ficar muito compacta, muito úmida, e aquilo aquilo é uma bomba relógio. Tá? A gente fala isso com muita tranquilidade. O sistema funciona, dá resultado, mas a cama é uma bomba relógio que a gente tem que desarmar ela todo dia. Essa é a grande mensagem que a gente passa. E é a grande questão. A gente não tem uma receita de bolo, tá? Ainda. Mas eu acho difícil de ter, porque cada fazenda é uma, como eu disse. Tá? Agora, não sei se a Vanessa lembra lá, né, do Tuiutaba ou de outras fazendas, Vanessa, o percentual que o pessoal estava usando de cama de esterco seco. Eu não lembro, tá? A conta deles é assim, se está seco, está úmido. Se está seco, coloca mais. Se não está, coloca menos. Eu acho que eles não controlam nesse nível, não, Alessandro. Eu também acho Pela que quantidade, pela umidade. É o famoso olhômetro, né? um aproveitamento aí que a gente não sabe o impacto. Ô, É Alessandro, outra horrível. dúvida, em viagens que a gente fez, até muito na região sul, né, o pessoal que está aqui vai lembrar, a gente viu algumas fazendas migrando mesmo, assim, uma quantidade representativa, saindo do semi-confinamento, indo para o confinamento em compost, confinando os animais em produção. E aí, por uma questão econômica, e aí não sei qual orientação que tiveram ou não tiveram, construir o galpão longe das pistas de trato e de bebedouro. Então, fica o galpão onde o animal está lá deitadinho, como você falou, confortável, mas a pista e os bebedouros longe mesmo, sabe? O que você fala disso? Assim, vale a pena essa economia? É melhor arrumar logo essa pista? O que São você as vê dessa situação? adaptações, né, Vanessa, que o pessoal faz, que complica, né? Dificulta a vida do produtor, tá? Eu te agradeço pela pergunta, porque me lembrou algumas informações importantes na construção de um galpão. Primeiro que a vaca de leite tem que andar pouco, né? Os coxos, tanto de alimentação quanto de água, tem que estar perto do animal. Então, a vaca não pode ficar andando. Então, o galpão, o coxo de alimentação, o coxo de água, o mais próximo da vaca, ordenha mais perto do galpão. A gente já viu fazenda que a vaca tem que caminhar muito para ir na ordenha. Então, ela vai e volta todo dia, 2, 3 vezes por dia. Imagina a energia que essa vaca perde. Então, coxos perto dos animais e galpão perto de ordenha. Eu lembrei que, com a sua pergunta, medidas importantes. Pé direito alto, 5 metros, 70 centímetros por animal de coxo e metragem em torno de 10 metros quadrados por vaca. Isso são as medidas que todo galpão precisa ter. Tá? Pé direito alto, 5 metros, 70 centímetros de coxo e área. Isso tudo determina a área, né, o tamanho do galpão. Em torno de 4 metros de pista, né, de corredor. Né, de corredor, onde a vaca fica para se alimentar. Então, isso aí é básico. A gente sabe de adaptações, né, galpões que às vezes mais baixo, mas aí compromete a ventilação, fica mais quente, a cama esquenta mais, não seca direito, aí começam os desafios. E aí começam os problemas também, né?
a gente precisa estar atento a isso para evitar. Aí vem mastite, né? Problema de casco, e aí vem os problemas. Ou seja, uma economia que não é economia, né? Está gastando dinheiro, porque a vaca não está produzindo, né? São adaptações, às vezes o pessoal adapta, né? Às vezes, por exemplo, nós tínhamos um freestall aqui, freestall aqui na Embrapa, né? No campo. E a gente derrubou o freestall, não dava para adaptar. Sempre que você migra de um freestall para um composto, a área do galpão é outra. Quando você vai trabalhar com 10, 11 metros quadrados por vaca, é outro galpão. Então, nós destruímos o freestall, limpamos a área e fizemos do zero. Fizemos um projeto com acompanhamento veterinário, convidamos um veterinário de fora que trabalha com isso para fazer o galpão, para não dar problema. É um desafio trabalhar com a cama do composto? Mas não um desafio por erro de engenharia. É um desafio natural do sistema. A gente tem que errar menos. Se tiver que dar errado, que bom que dê na Embrapa, mas que dê menos. Fizemos do zero como precisa ser feito. Aliás, escolher uma área ideal, não deve tomar sol dentro do galpão, se for um galpão aberto. Então, não fazer o galpão na posição norte e sul, por exemplo, que pega sol de manhã e de tarde. O galpão tem que ser na posição leste-oeste. Então, isso tudo faz diferença, né? Porque a gente já viu o galpão que as vacas ficam deitadas na cama tomando sol. Numa parte do dia, o sol dá no coxo de alimentação e fica secando o alimento. E numa outra parte da tarde, as vacas ficam deitadas no sol. Elas não têm para onde correr. Erro de planejamento. Então, é isso. Obrigada, Alessandra. Acho que são muitas informações, a gente ficaria aqui o resto da manhã, né? O domingo nem falaria. Tanta informação sobre compost. Mas muito obrigada por todas as informações compartilhadas. Obrigado aí, a organização, tá? E alguém aqui depois precisar e quiser conversar, a gente está à disposição. A Embrapa está aí para isso, né, Vanessa? Estamos aí. Obrigado. A gente deixa o contato. Obrigada, Alessandro. Um abraço, Thierry. Um abraço a você. Tchau. Rafael, obrigado. Um abraço.